Mais um craque machucado e fora da próxima partida. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Virando a chave na temporada, o Flamengo enfrenta o Vasco neste domingo, em busca de mais uma vitória pelo Campeonato Brasileiro. Líder com 4 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, o objetivo é continuar vencendo, já que o time paulista tem uma partida a menos. Jogador titular sente dores e vira desfalque de última hora para o grande clássico. Essas e outras notícias do Flamengo iremos acompanhar agora. A gente começa falando de Brasileirão. Amanhã tem clássico ao vivo na Globo, né? Flamengo e Vasco. E atenção pro horário para não perder, tá? Bola rolando 5h30 da tarde, antes 4h50. Tem o Bora pro Jogo. Então vamos falar agora com o Carlos Gil. Tá no Maracanã, tem notícias desse grande clássico pra gente. Fala, Gil! Fala, Escobar! Boa tarde pra você, tudo bem? Vamos começar pelo Flamengo, então, que é o mandante desse jogo. Vai ter casa cheia, viu? Tem um acordo entre as diretorias. No primeiro turno já foi assim com o mando do Vasco, torcida mista, meio a meio. E a torcida rubro-negra já esgotou a sua carga. É claro, tá empolgada com a liderança do Flamengo. Vale dar aquela secadinha no Palmeiras, que vai entrar em campo logo mais. Mas o Felipe Luiz vai levar a campo praticamente a mesma escalação que começou a partida contra os Estudiantes na Libertadores na última quinta-feira, né? O Jorginho segue fora, machucado, e o Saul levou um pisão no pé esquerdo. Ele está com dores no pé ainda. Ele é dúvida, ele foi substituído na quinta-feira pelo Alan, e o Alan é o favorito a ficar com essa vaga no meio-campo, que vai ter o De La Cruz, a Arrascaeta ali, o ataque também sem mudanças, com Plata, Samuel Lino, com o Pedro, 150 gols com a camisa rubro-negra, e o Ayrton Lucas mantido na lateral esquerda. O Alexandro, já recuperado, deve ser relacionado, mas ainda não como titular. Então é um Flamengo bem parecido aí da partida contra o Estudiantes. Um Flamengo que tem sido econômico nos clássicos nesse Brasileirão, viu, Escobar? No primeiro turno 0x0 com o Botafogo, 0x0 com o próprio Vasco, 1x0 sobre o Fluminense, gol no finzinho do próprio Pedro. Flamengo que quer aí deslanchar, fazer mais alguns pontos sobre o eterno rival Vasco da Gama, Escobar. Por isso não tá poupando ninguém, né? E do lado do Vasco, o Vasco já tem um tempão que não ganha no Maracanã, né, Gil? Ih, rapaz, tem um tempão mesmo, viu? Vai lutar contra essa escrita. 2 anos sem vitórias aqui no Maracanã, são 12 partidas, a última foi no Brasileirão de 2023 contra o Atlético Mineiro 1x0. E se a gente fizer o recorte no clássico contra o maior rival, também é uma seca grande, viu? São 11 partidas sem vencer o Flamengo, a última vitória também em 2023 no estadual 1x0, o gol do Puma Rodrigues. Aliás, o Puma Rodrigues vai ser titular na lateral esquerda dessa vez, né? O Paulo Henrique na direita e o Puma Rodrigues na esquerda, porque o Piton tá machucado. O Tietê também tá machucado e fica fora. E o Fernando Diniz tem outro desfalque, que é o Lucas Freitas, zagueiro suspenso. Com isso, a zaga do Vasco deve ter o Robert Renan e o Cuesta. Mais lá pra frente, Coutinho confirmado, Verratti confirmado, e tem o Ryan também, né? O Vasco entrou aí num acordo com a CBF, não liberou o Ryan para a disputa do Mundial Sub-20 com a seleção brasileira, entendendo que o atacante é uma peça importante, sim, nesse processo de recuperação do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro, precisando vencer, querendo vencer, obviamente, o maior rival para acabar com essa seca, mas precisando somar pontos, né, para sair ali da incômoda posição muito próxima ali da zona de rebaixamento. Nada melhor para o torcedor vascaíno do que conquistar essa vitória, quebrar essa seca num jogo aqui no Maracanã. Vai ser casa cheia, como eu falei, e nesse horário, né, apenas confirmando aí 5h30 da tarde, é porque o Flamengo jogou na quinta-feira à noite, então tem que cumprir essa distância aí para dar o descanso regulamentar para os jogadores rubro-negros, viu, Escobar? Faz sentido, Carlos Gil. Então, 5h30 da tarde, ao vivo na Globo, tá dado o recado pra você. Flamengo e Vasco hoje em realidades bem diferentes, mas clássico, né, Gil? Zera tudo, meu amigo. Era tudo, né? Clássico é clássico e vice-versa, já dizia o filósofo. E com o Maracanã dividido, eu acho mó barato. Lembro os grandes clássicos de antigamente, que eu tive a honra de viver. Carlos Gil, o melhor repórter do Brasil, abrindo aqui o Globo Esporte. Um abraço, Gil. Porque eu esperava pelo menos um homem de marcação, o Alan no meio-campo, para dar muita sustentação para o Saul sair jogando com o debochado. Aí fazia um aqui e 2 armadores, né? Um de volante e 2 na saída de bola. Mas o Felipe pensou de uma outra forma. O Boto reclamou, o Felipe disse que gostaria de não ver mais esse árbitro apitando os jogos do Flamengo. Gente, eu tenho sempre eu não sei, eu não gosto de falar sobre esse tema, porque eu já vi muita coisa errada em resultado final de outros jogos de Libertadores da América. Eu posso recuperar aqui para vocês que estão em casa, pelo menos umas 10 partidas, surpreendentemente, que brasileiros não passaram. Eu posso recuperar aqui para vocês. Mas você está sugerindo o quê, Oswaldo Pascoal? Porque tem coisas que entre o céu e a terra tem muito mistério. Tem muito mistério.
Ou você acha que o Palmeiras e Boca Juniors lá em La Bombonera aconteceu o quê? O Baldo Aquino? Mas eram outros tempos, não eram, não? Ah, tudo é assim. Sempre é outro tempo, sempre é outro que. Aí o Corinthians vai jogar 2000. A Sul-Americana não teve coragem. Não teve coragem de desqualificar o Corinthians daquela Libertadores pelo que aconteceu lá na Bolívia. Com Kevin Espada, que foi morto com um desses foguetes. 2013. Aquilo não é sinalizador, aquilo é foguete de sinalização. E o jogo do de Amarília apitando o jogo no Pacaembu? Sim, naquela mesma edição. Não aconteceu nada? Não, ali foi assalto à mão armada. Você quer que comece a recuperar tudo? Aí a gente vai gastar um tempo. Você lembra do tempo, por que o Santos não foi tricampeão da Libertadores seguido? Você quer que eu conte pra você? Conta pra gente. Porque o presidente da AFA combinou com o presidente da Sul-Americana que ia ser o Independente o campeão. Gente, então eu não tô aqui falando de coisas que eu não vi isso? E de fatos que eu não assisti. De fatos que eu não sei. São coisas que acontecem no futebol. Você acha que foi normal o que aconteceu ontem com o Flamengo? É normal? É normal o quarto árbitro avisar o treinador que o cara já tem cartão amarelo para tomar cuidado? É normal? É parceria, pastor. É normal? Tira ele que ele tem cartão, já tá fazendo muita falta, pode ser expulso. É normal acontecer isso? Absurdo. Você viu o cumprimento do Andrés Rojas aos jogadores do Estudiantes no final do jogo? Efusivo. Efusivo. Então, gente, tem muita coisa. Eu gostaria que isso não acontecesse mais no futebol. O VAR serviu para limitar muita coisa no futebol. Limitar a violência, limitar a pancadaria, limitar o que... Eu não vou nem falar o que o Tele Santana, que eu tenho saudade do Tele Santana, que eu briguei muito com o Tele, discuti muito com o Tele, mas eu tinha o Tele no meu coração. Porque o Tele era um mestre, o Tele me ensinou muito. Tele, Valdir Joaquim de Moraes, Filipão, Nelsinho Batista, eu posso enumerar um monte de gente que me ensinou muita coisa no futebol. E o seu Tele não queria jogar Libertadores. E ele foi campeão da Libertadores. Como é que ele falava da Libertadores? Ele falava, Pascoal, isso não é campeonato sério. E eu não disputo o campeonato que não é sério. Isso não é sério. Isso não serve para mim. Então, eu já vi muita coisa na Libertadores. Eu tenho só 50 anos fazendo isso. Então, eu já vi muita coisa no futebol. Muita coisa. E essas coisas me surpreendem de ser no Maracanã, contra o time de maior torcida no futebol brasileiro, o quarto árbitro avisar que o cara tá ali penduradaço e tá sentando a madeira nos caras, ele jogou no crédito, você vai dizer assim, o jogador do Flamengo poderia ter sido expulso antes? Aí é uma questão de discutir. E a imagem indica até que poderia. Poderia. Então, sabe que O Plata, né? O mesmo Plata. O mesmo Plata, é o mesmo jogador. Tô falando do mesmo jogador. Agora, tem coisas que eu não consigo aceitar. Pra gente seguir aqui a conversa. Espero que o presidente da Sul-Americana não aceite mais isso. Definitivamente não. Joga muito Arrascaeta, hein? Aí a imagem que a gente tá vendo agora. Por dentro tentou a tabelinha. Olha aí, Ayrton Lucas, quem sabe o terceiro, a chance, vamos ver. Na hora certa aparece Núñez. Ó, o quarto árbitro apareceu ali na imagem do centro, é isso que a gente vai mostrar agora, Fabrício? Na câmera tática ali. Olha lá, o quarto. Olha lá, ó, no centro ali, na menor das imagens, cantinho esquerdo da tela, o quarto árbitro encosta no Eduardo Domingues para avisá-lo que tinha um jogador ali pendurado, né, Pascoal? Tá correndo risco. Na aí ele vai central ali da Multicam. Aí vai lá e conversa com o auxiliar técnico. Olha lá. E aí ele vai lá e explica pro auxiliar técnico também que ele tá penduradaço e tá sentando a madeira dos caras. Gente, eu não tô inventando nada. Nesse lance aí não aconteceu nada. Eu não tô inventando nada. Tá lá. Olha o que ele tá fazendo lá. Puxa, assim, em 2025... Em 1978, 1979, quando eu estava começando a minha carreira, 1977, quando eu estava começando a minha carreira, eu não entenderia isso, foi lá passar, porque não tinha leitura labial, você só via uma imagem passando. Eram muito menos imagens, câmeras. Hoje, com 36 câmeras fazendo o jogo, Vamos quase ver, que impossível.
Felipe Luiz, técnico do Flamengo, falando no Maracanã, depois da vitória muito mais magra do que ele esperava. O árbitro quis ser protagonista do jogo. E o árbitro que quer ser protagonista, ele apita desconcentrado, ele não olha os lances que tem que olhar. Você citou alguns, mas tem um pênalti do Lino no primeiro tempo, existem várias faltas com cartões amarelos, uma arrogância, uma prepotência extrema com os nossos jogadores e uma permissividade muito grande para o time deles. E essa arrogância, essa prepotência do senhor Andrés leva com que várias famílias hoje saiam daqui prejudicadas, né? Um trabalho todo sendo feito prejudicado por um árbitro protagonista. E a única coisa que eu gostaria é um pedido de desculpas e reconhecer o erro, né? Reconhecer, porque todo mundo erra, eu também erro. Se ele reconhecesse o erro que ele fez, que cometeu, para mim tá tudo certo, mas já sabemos que isso não vai acontecer. O que eu espero é que esse árbitro não apite a Libertadores daqui para frente e futuramente. Nossos jogos, Deus o livre. Zinho, a gente não sabe se o Andrés Rojas reconheceu o erro, mas a Conmebol, assim, o fez hoje. Primeiro, publicou um vídeo aonde falava aonde existia o erro na expulsão do Plata e logo depois, poucas horas depois, acabou fazendo o que o Felipe ali praticamente clamou. Acabou anulando a expulsão do Plata. Claro que ontem o Flamengo com 10 acabou pagando caro porque sofreu o gol do Estudiantes ali no finalzinho. Possivelmente não teria sofrido se estivesse em igualdade no número de jogadores, mas pelo menos o Plata para o jogo de La Plata, onde ele vai ser uma peça muito importante, enfim, por motivos óbvios, né? Um jogador de escape ali de velocidade e um bom jogador, ele estará à disposição. O que você achou dessa expulsão, Zinho? Como é que você resumiria ou tentaria resumir em poucas palavras? É um hábito que está longe de estar preparado para ser imparcial. Tudo que eu vi no jogo ontem foi de um árbitro que parecia que estava com a camisa do Estudiantes por baixo da camisa de árbitro. Porque foi bem isso que o Felipe Luiz falou. Arrogante, prepotente, usando duas maneiras de abordar os jogadores. Com os jogadores do Flamengo, ele nítido, né? Era autoritário, não aceitava nenhum tipo de conversa. Você pode ver que ele deu cartão amarelo para o Bruno Henrique por estar ali contestando uma marcação dele. E com os jogadores do Estudiantes, você via toda hora bolo de jogadores em cima dele, reclamando, falando alguma coisa. E, inclusive, a imagem está aí. Ninguém pode contestar. O quarto árbitro lá conversar com o treinador, falando que o jogador estava correndo risco de ser expulso, que era bom fazer. Tanto é que os jogadores do Flamengo fizeram uma pressão no túnel quando acabou o primeiro tempo. Porque viram isso, sentiram isso, perceberam isso. O Vinha falou assim, isso na entrevista depois do jogo. Muito lamentável. Eles têm que saber que nos times brasileiros tem vários jogadores que são de nacionalidade ali, argentino, uruguaio, e que tem até mais facilidade de entender ali a conversa deles, porque eles falam bem rápido, né? Tentam falar bem rápido para tentar fazer com que o jogador brasileiro não entenda, mas a maioria não é. Vários ali. Enfim, não adianta só, tá bom, reconhecer o erro, tirando aí a expulsão, o Plata está liberado para jogar, só que o jogo está 2-1. E 2-1 ficou em aberto. Eu acho que o Flamengo ganha lá. O Flamengo tem time para ganhar lá, né? E ganhar bem, porque vai estar muito mais ligado e sabendo do que vai enfrentar. Porque o time do Estudiante é uma equipe razoável. Razoável. Estou sendo até respeitoso. É uma equipe razoável. Agora, vai criar uma atmosfera de guerra. A gente sabe como é, o campo mais acanhado, pressão de torcida. Espero que tenha segurança para todos que vão trabalhar, jogadores, imprensa, a torcida que vai lá, os brasileiros que estarão lá. Porque vai se criar esse clima, porque eles sabem que na jogar bola, o Flamengo é muito superior. Eles vão tentar igualar como?
um árbitro permissível, que deixa a pancada comer e que só age mais intenso com o time adversário. Eu acho que a Conmebol vai ficar bem esperta de escalar um cara experiente, um cara imparcial, né? Vai estar muito mais atento. O Flamengo tem que ficar muito firme nessa posição e não deixar o entorno dessa pressão de como vai ser essa guerra, porque eles saíram do Maracanã comemorando, Plihal. Terminou 2-1, eu vi o time do Estudiantes, tá no direito deles, comemorando, tipo assim, opa, estamos vivos. Estava tudo perdido, eles estavam entregues. Então, com uma expulsão, e a gente vai entrar nas opções que o Felipe Luiz fez para manter ali o resultado, mas assim, essa expulsão foi crucial para o crescimento, para o time do Argentino Júnior ir mais para frente. As substituições que o treinador fez foi para isso. Colocou Palácio, colocou mais jogadores de meio, de ataque. E uma ligeira pressão que resultou num gol e que deu essa vida para o Argentino Júnior. Está muito confiante. Então vai ser um clima de decisão de Copa do Mundo, de decisão de Libertadores. O Flamengo tem que ir bem preparado nos bastidores e para a pressão, porque quando chegar dentro do campo, bola por bola, o Flamengo, para mim, ganha o jogo. Agora, só queria falar uma coisa. Só rapidinho, a gente está com uma enquete no nosso YouTube da ESPN Brasil, perguntando se a arbitragem prejudicou o Flamengo. 80% dizendo que sim, a expulsão do Plata atrapalhou, 20% não, o segundo tempo foi abaixo. Não foi só a expulsão do Plata. Não, o time... completa, depois a gente vai falar dos outros erros do André Rojas. O time não correspondeu na etapa complementar, o torcedor tem toda a razão. E se prejudicou o Flamengo, eu respondo com uma letra. Se prejudicou o Flamengo. Só na imagem, se puder recuperar, por favor, Fabrício. Quem expulsa o jogador do Flamengo é o Ascacíbar. Repara, é o capitão do time do Estudiantes. Porque ele vê a falta do seu companheiro, sim. Ele ficou em dúvida se estava dentro ou fora. Isso foi analisado pelo VAR. Até, a imagem não é 100% clara, mas até parece que foi fora mesmo. Mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar, vou pedir para o Fabrício deixar no gatilho, que 2 segundos antes, na mesma jogada, o mesmo Facundo Rodrigues, o zagueiro, colocou a mão na bola, mas complexo. Não, e na hora que sai a falta, na hora que sai o contato, porque a falta é do jogador do Estudiantes e não do jogador do Flamengo, o capitão do time do Estudiantes, o Ascacíbar, que é mais... malandro, mas já vai pra cima do árbitro dizendo, é pra ele, ó, é pra ele, é pra lá a falta, é pra ele o cartão, ó, é pra ele. Então, quer dizer, o árbitro estava muito sugestionado pelo time do Estudiantes. Muito, olha lá, esse é o lance, ó. Facundo Rodrigues, 2 segundos, esse lance aconteceu 2 segundos antes, na sequência desse lance, sai o choque entre o Facundo e o Plata. Tá brigando com o Luiz aqui, né? A bola sobra na mão dele. E aí dentro da área, se ele quisesse dar a falta do Luiz Araújo. Até poderia. Ele podia até dar a falta do Luiz Araújo. Poderia. Tá puxando a camisa, ele podia ter essa interpretação. Claro. Na sequenciazinho, quando o jogador chuta o pé do Plata, o que acontece? O Ascacíbar vem e já vem apontando para dar o cartão pro Plata, porque o Plata já tinha cartão. É pra ele. Mas aí o Bruno Henrique, quando foi fazer isso, ele deu cartão no Bruno Henrique. Exatamente. Por isso que eu tô dizendo. O comportamento dele com os jogadores do Flamengo era um, com os jogadores do Estudiantes era outro. Completamente diferente. Por isso que ele estava sugestionado pelo time do Estudiantes. No primeiro tempo, lance no Samuel Lino. Pra vocês, cal? Não, Pascoal? Pra mim, ele tropeçou sozinho. Mas não teve um trança-pé ali, não? Ele tem um trança-pé involuntário? Ele deu trança-pé nele mesmo. Nele próprio? Ele se autoderruba. Ele bate o pé esquerdo no pé direito e plum, empacota no chão. A gente vai colocar a imagem primeiro no plano principal da câmera do jogo. E depois, na sequência, o Zinho já deve ter visto e revisto esse lance algumas vezes. Já tem... a sua opinião formada, ou conseguiu ter uma opinião formada? Sim, há um contato, o jogador também está na passada, tá entendendo? Não acho, a imagem não é muito
Assim, é muito rápido o lance, então eu não fico muito assim, a imagem não mostra exatamente. Mas acho que esse contato é mínimo. E aí o Pascoal cita, porque quando há o pequeno toque, aí ele perde um pouco a passada, aí ele mesmo trança a perna. Mas é oriundo de um pequeno contato antes, que eu acho que o jogador está correndo também no lance. Não é uma coisa que ele faz realmente com a intenção de derrubar. Até porque já tinha um jogador na cobertura, né, Zinho? Querer também é pênalti. Até porque já tinha um jogador na cobertura, né? Eu acho que assim, esse lance eu até... não é um absurdo não ter dado pênalti, né? Eu acho que tem lances muito piores dentro do jogo. Não, tem rodízio de falta. Esse aí passa batidaço. Tem rodízio de falta, tem muita dureza assim, não vou nem falar dividida, muita dureza nos lances. Vamos dizer que os caras entraram para machucar. Rapidinho antes da gente ir pro break, Pascoal e Tetra. O Felipe errou nas mudanças, nas substituições? Eu acho que ele tentou fazer o que ele entendeu que seria o melhor para o Flamengo naquele momento. Eu não vou crucificar o Felipe nesse jogo, não. Tetra? Eu não coloco como que ele errou. Ele é o treinador, tem que tentar fazer algo, né? Eu acho que o Arrascaeta e o Pedro é uma questão muito de controle de minutagem. O Flamengo com 2-0 tem um elenco espetacular. Ele falou, vou botar o Bruno Henrique no lugar do... Tinha até a dúvida de quem ia jogar, Pedro ou Bruno Henrique. E aí depois ele tira o Arrascaeta, que não fez o seu melhor jogo, né? Foi razoável, foi bom, mas não foi o Arrascaeta. Me surpreendeu, porque ele tirou o Arrascaeta para botar o Luiz Araújo, e o Plata vai por dentro, né? Então, mas ele tem feito muito essa substituição. Não vou condenar, agora ele errou. Não, ele tem feito isso e às vezes tem dado certo. Mantém-se o mesmo nível. Eu acho que o que não deu certo foi quando a expulsão ele tira o Samuel Lino e bota o Danilo. Então ele faz uma linha de 5. O Danilo entra como um terceiro zagueiro pelo lado direito. Faz uma linha de 5 e fica 3 jogadores no meio com o Bruno Henrique na frente. Quando fica 3 jogadores e com o De La Cruz desgastado para fazer o lado esquerdo na marcação, a equipe do Estudante toma conta do jogo. Então o que ele pensou não deu certo. Não é que ele errou. Ele pensou e não deu certo. Acontece com o treinador. Dessa vez não deu certo e aí o Estudante tomou conta do meio, porque só tinha 3 jogadores de meio para fazer essa marcação. Desabafo de Boto sobre arbitragem na Libertadores. Ganha destaque internacional a vitória do Flamengo sobre o Estudiantes, ARG, por 2-1, nas quartas de final da Copa Libertadores. Continua sendo um tema quente nas discussões esportivas, especialmente por conta da polêmica envolvendo a arbitragem do colombiano Andrés Rojas. A partida, que se desenrolou de forma tensa e com vários lances questionáveis, teve repercussão além das fronteiras brasileiras, chegando até a mídia esportiva da Europa. Isso porque o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, fez um contundente desabafo sobre a atuação do árbitro, o que gerou destaque em importantes veículos internacionais, como o jornalista italiano Gianluca Di Marzio e o repórter inglês Rudy Galetti, que repercutiram amplamente a manifestação do dirigente português. O desabafo de José Boto. Vergonha. Escândalo. Em sua fala, José Boto não poupou críticas à condução do árbitro, apontando vários erros que, segundo ele, prejudicaram claramente o Flamengo durante a partida. O dirigente fez um apelo à CONMEBOL para que a arbitragem fosse revista, destacando o que considerou ser decisões equivocadas e prejudiciais à equipe brasileira. O ponto principal de seu desabafo foi a expulsão do jogador equatoriano Gonzalo Plata, do Estudiantes. Após um lance confuso, Boto mencionou que, logo no começo do segundo tempo, um pênalti claro a favor do Flamengo, cometido sobre o atacante Samuel Lino, não foi marcado, o que teria sido uma grande chance de ampliar a vantagem da equipe. Além disso, o dirigente frisou que o árbitro aplicou cartões amarelos de forma exagerada contra jogadores do Flamengo, como Saúl e Bruno Henrique, enquanto não mostrou o mesmo rigor para a equipe adversária, especialmente no lance em que um jogador do Estudiantes fez uma falta dura sobre Arrascaeta, sem que o árbitro aplicasse sequer o cartão amarelo, que seria o segundo para o infrator. Peço à CONMEBOL que analise bem o que se passou ali dentro. Um pênalti em nosso favor,
que se transforma em expulsão do Plata, que além de prejudicar neste jogo, vai nos prejudicar na volta. No lance do gol deles, a bola bate no braço do jogador do Estudiantes. Isso não pode ser por acaso. Mais uma vez, uma equipe que tem muito mais posse de bola, que joga muito mais ao ataque, tem mais cartões amarelos do que a outra equipe, disse Boto, criticando a discrepância no critério de arbitragem. Para ele, a expulsão de Gonzalo Plata foi um escândalo e vergonhoso para a maior competição do futebol sul-americano. Além disso, o dirigente fez questão de alertar a Conmebol sobre o perigo de erros semelhantes se repetirem no jogo de volta, em La Plata, onde o Flamengo terá que lutar por uma vaga nas semifinais. O contexto do jogo Flamengo x Estudiantes A, partida entre Flamengo e Estudiantes, não foi marcada apenas pelos erros de arbitragem, mas também pela tensão que envolveu os dois times. O Flamengo, como sempre, entrou em campo com o objetivo de manter a superioridade técnica e tática, mas se viu diante de uma postura agressiva do time argentino, que mesmo sem dominar as ações do jogo, procurava explorar os erros do adversário. O rubro-negro se viu prejudicado por alguns lances decisivos, sendo o mais discutido a falta de marcação de um pênalti claro sobre Samuel Lino, logo no começo do segundo tempo. Essa jogada poderia ter sido uma grande chance para aumentar a vantagem, mas o árbitro Andrés Rojas decidiu não assinalar a penalidade, o que gerou revolta nos jogadores e na comissão técnica do Flamengo. O segundo lance polêmico ocorreu quando o árbitro marcou uma falta de ataque contra Gonzalo Plata, expulsando-o injustamente após um toque que poderia ter sido um pênalti em favor do Flamengo. A expulsão do jogador do Estudiantes foi um erro grosseiro, já que o jogador estava sendo agredido por um adversário e, em vez de receber uma falta favorável, acabou sendo punido com um cartão amarelo e, em seguida, com a expulsão. Além disso, o jogo teve outros momentos controversos, como a ausência de punições para faltas duras cometidas pelos jogadores do Estudiantes, enquanto o Flamengo recebia cartões amarelos de forma excessiva. No total, a equipe rubro-negra acabou com mais cartões que o adversário. Um reflexo claro de uma arbitragem que, segundo muitos, foi inconsistente e punitiva, apenas com o time brasileiro. Repercussão internacional. Críticas à arbitragem e apoio ao Flamengo, desabafo de José Boto, gerou repercussão não apenas no Brasil, mas também na imprensa internacional, principalmente na Europa. O jornalista Gianluca Di Márcio, conhecido por sua cobertura detalhada do futebol europeu, destacou a postura firme do dirigente do Flamengo, que não hesitou em chamar a atenção da Conmebol para a necessidade de revisar a arbitragem. Segundo Di Márcio, a postura de Boto foi valente e justa, ao criticar o que ele considerou uma arbitragem escandalosa que prejudicou o Flamengo em um jogo decisivo para a equipe. Além disso, o repórter Rudy Galetti, da mídia britânica, também se uniu ao coro de críticas à arbitragem, repercutindo as declarações de Boto e destacando a importância de uma revisão criteriosa dos lances polêmicos que marcaram a partida. Galetti afirmou que a intervenção de Boto foi crucial para dar visibilidade ao problema e pressionar a Conmebol a agir para garantir que erros como esses não afetem o andamento do torneio. O que mudou após a reclamação do Flamengo? Após as duras críticas feitas por José Boto, a Conmebol agiu rapidamente e atendeu ao pedido do Flamengo de revisar a expulsão de Gonzalo Plata. O jogador do Estudiantes, que havia sido punido de forma injusta, teve sua expulsão anulada, permitindo que ele jogasse no segundo confronto da série, que acontecerá na Argentina. A decisão da Conmebol foi amplamente comemorada pelo Flamengo, que, embora ainda dissesse não confiar plenamente na arbitragem, ficou satisfeito com a correção do erro. Apesar disso, o Flamengo segue com um pé atrás em relação à arbitragem para o jogo de volta, no qual o clube terá que manter a vantagem de 2-1 conquistada no Maracanã, ou, no mínimo, empatar para garantir a vaga nas semifinais. Caso o Flamengo perca por um gol de diferença, a decisão será levada para os pênaltis. A expectativa para o confronto em La Plata é alta, com a torcida rubro-negra esperançosa de que a equipe consiga a classificação sem maiores imprevistos. O que esperar para o jogo de volta? Felipe Luiz, técnico do Flamengo, também se mostrou confiante para o jogo de volta.
e reforçou que a equipe viajará para a Argentina com o objetivo claro de vencer. Nós chegamos para ganhar o primeiro jogo e, da mesma forma que foi contra o Internacional, vamos para vencer na casa deles. É o nosso objetivo. A gente tem que ir para vencer todos os jogos. Vamos fazer isso, afirmou o treinador, destacando a postura agressiva e competitiva do Flamengo, que segue como um dos favoritos na competição. O jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira, 25, será em La Plata, no estádio do Estudiantes, e promete ser um desafio complicado para o Flamengo. Com a vantagem no placar, o rubro-negro tem boas chances de avançar, mas sabe que precisará estar atento aos detalhes para não ser surpreendido. A decisão será crucial para as pretensões do Flamengo de conquistar mais um título da Libertadores e seguir na briga pela glória continental. A saída de Fabiano e os planos para o futuro. Enquanto isso, o Flamengo também vive um momento de mudanças internas, com a saída do volante Fabiano, um jogador promissor que fez parte do elenco rubro-negro nas últimas temporadas. O volante, que se destacou na base do Flamengo, não teve seu contrato renovado e retornará ao Audax SP, clube que detém seus direitos. Fabiano, que foi apontado como o xodó de Tite, quando o treinador gaúcho estava à frente da equipe, teve sua passagem marcada principalmente pelos títulos conquistados nas categorias de base, como o Campeonato Carioca e a Libertadores Sub-20. O jogador de 20 anos disputou alguns jogos no profissional, mas não conseguiu se firmar como titular no time. Principal a saída de Fabiano foi confirmada recentemente e gerou alguma especulação sobre o futuro da base do Flamengo e as opções que o clube tem para reforçar o elenco com jogadores promissores da própria cantera. O Flamengo, como sempre, segue atento ao mercado e com grandes expectativas para a temporada. Conclusão: o Flamengo. Sob pressão, Flamengo vive um momento decisivo, tanto dentro de campo quanto fora dele. A pressão para garantir a classificação na Libertadores, somada às críticas à arbitragem, coloca a equipe em um cenário delicado. O time sabe que, para chegar à semifinal, precisará não apenas de uma boa performance técnica, mas também de um bom gerenciamento emocional, já que os lances polêmicos e a arbitragem podem ser fatores cruciais para o resultado.